estamos em São Paulo, na Secretaria dos Direitos Humanos e Cidadania da capital, para entrevistar Eduardo Suplicy, atual secretário da pasta. Suplicy, que por muitos anos foi vereador da cidade de São Paulo, deputado estadual e federal por São Paulo e também senador durante 23 anos. E o 24, corrigindo, né? Deu 24, né? Encerrou em 2000... 3 de 8 anos. Ok. 3 mandatos de 8 3 mandatos... de 8 anos cada. 8 anos cada. Então, aí, 24 anos... Desde 1991, eleito em 90, 98 e 2006. Desde já agradeço a sua participação na nossa programação da TV Altiora, que vai ao ar para toda a região Bragantina e sul de Minas. Vamos começar falando sobre o trabalho que vem sendo feito aqui na Secretaria dos Direitos Humanos. Como é que está sendo essa transição de senador, 24 anos em Brasília, trabalhando no Poder Legislativo, além dos outros cargos que o então senador ocupou também, deputado, e agora secretário do município de São Paulo. Como é que está sendo essa mudança na rotina, no dia a dia? Permita, Fábio, primeiro cumprimentar a toda a população de Bragança Paulista e de toda a região Bragantina, inclusive o sul de Minas Gerais. Eu já visitei algumas vezes a TV Altiora e terei o maior prazer de ali voltar, assim como também, sempre que convidado lá pela Universidade de São Francisco, tenho tido o maior prazer de fazer palestras. Se quiserem me convidar outra vez, com o maior prazer. E vocês sabem que eu, quando menino, na minha adolescência, muitas vezes fui a Bragança Paulista, porque meus avós, André Matarazzo e Amália Sintra Ferreira Matarazzo, tinham uma fazenda chamada Boa Esperança, a 7 quilômetros de Bragança Paulista, e eu normalmente ia a cavalo da fazenda até Bragança Paulista, e ali, inclusive, foi importante para mim, como em todas as minhas atividades de menino e de adolescência, para conhecer como é que eram as dificuldades da população rural. Eu me lembro de ter feito muitos amigos, porque eu jogava futebol e ia à residência daqueles que trabalhavam nas plantações, seja no café, na cana-de-açúcar e outras culturas, tomar conta do gado e tudo. Mas eu acabei me tornando amigo de muitos que eram trabalhadores ali. Eu me lembro até do Zico, do Gumercindo e outros que agora, se vivos estiverem, têm aproximadamente a minha idade, mas eu muitas vezes ia visitá-los nas suas casas, bem mais simples do que a casa da fazenda, mas daí eu também costumava muitas vezes convidá-los para tomar um lanche ali na casa da fazenda. E assim, depois eu soube que alguns deles se tornaram líderes de movimentos em defesa dos direitos dos trabalhadores, e tudo isso foi importante para a minha formação. E então, você pode perguntar o que quiser, Fábio. Mas falando, até reforçando, esse trabalho de transição, como é que foi na vida do Eduardo Suplicy, hoje não mais senador, agora secretário de Direitos Humanos da capital? Bem, você me pergunta, durante a minha adolescência, juventude, e como estudante no colégio, primeiro Nossa Senhora das Graças, depois Colégio São Luís, depois Escola de Administração de Empresas de São Paulo, eu comecei sempre a me perguntar, afinal, por que havia tantas desigualdades no Brasil, como era possível se modificar este quadro. Li na adolescência livros como a biografia de Galileu Galilei, de Nicolau Copérnico. Quis saber como era importante
descobrir a verdade como os grandes cientistas da história da humanidade, e quis saber, vamos dizer, quando eu tinha 21 anos, eu até pedi a meus pais, será que vocês podem me dar de presente uma viagem? Eu gostaria de parar por 2 anos meus estudos na Escola de Administração de Empresas de São Paulo para ir à Europa Oriental e Ocidental e ver o que é o socialismo, um governo do Partido Comunista, o que é o socialismo, a democracia, o capitalismo e tudo. E voltei de lá assim, pensando, especialmente depois de ver o Muro de Berlim, Alemanha Ocidental, Alemanha Oriental, que era importante caminharmos na direção da construção de uma nação justa, civilizada, mas que isso deveria ser feito por meio da democracia, por métodos democráticos. E daí formei-me em administração de empresas, fui trabalhar 1 ano com meu pai no escritório Suplicy de corretagens, procurei ali desenvolver um setor de exportação de manufaturados. O Brasil estava começando a exportar produtos manufaturados, mas em fevereiro de 1996 surgiu um concurso para ser professor de economia na Escola de Administração de Empresas de São Paulo, da FGV, Fundação Getúlio Vargas, onde eu havia estudado, e disse a meu pai, olha, eu queria muito fazer este concurso, porque se eu passar, terei condição de fazer um mestrado, doutoramento em economia, e daí saber mais dessas coisas todas que eu quero saber. E daí meu pai até falou, olha filho, veja bem, afinal de contas, ser professor talvez não vá lhe dar o padrão de vida que você está acostumado, e sua esposa e tudo, mas se isto for aquilo que vai lhe deixar mais feliz, eu vou procurar lhe ajudar. Eu passei no concurso, e então havia recém-casado com a Marta, e fomos à Michigan State University. Por 2 anos fiz o mestrado em economia, ela aprendeu bastante bem inglês. Depois voltamos, daí voltei para lecionar por 2 anos, e por mais 3 anos voltamos de novo. Eu fiz o PhD, o doutoramento em economia, na Michigan State University, passando 15 meses em Stanford, onde eu inclusive fui convidado para dar aulas sobre a economia brasileira no meu último trimestre lá. A Marta completou o seu mestrado em psicologia em Michigan State e parte do curso em Stanford, e voltamos. E naquela época havia um grande movimento nos mais diversos países do mundo em favor das liberdades, da democracia, também em favor da paz diante da guerra do Vietnã. Acompanhei todos aqueles movimentos e também busquei saber que instrumentos poderíamos colocar em prática para construir um Brasil mais justo, civilizado. E isso tudo depois me fez continuar a dar aulas na Fundação Getúlio Vargas de economia. Em 74 fui convidado para escrever artigos de economia na Última Hora. Em 75, editor de economia da revista Visão. De 76 a 80, convidado pelo Cláudio Abramo, por Otávio Frias de Oliveira, fui convidado a ser redator de artigos de política econômica na Folha de São Paulo. Mas já em 1976, alguns amigos vieram a mim e disseram, Eduardo, nós estamos pensando quem é que poderá ser candidato a deputado em 1978, daqui a 2 anos, e como seus artigos estão sendo muito lidos, especialmente pelos jovens, achamos que você poderia se candidatar. Então, eu resolvi
visitar pessoas como Ulisses Guimarães, André Franco Montoro, Plínio da Arruda Sampaio, Chopin, Tavares de Lima e outros, para saber o que era ser um representante do povo. E em 77 filiei-me no MDB e em 78 fui eleito o segundo mais votado deputado estadual pelo MDB. Então não existia o Partido dos Trabalhadores. Mas naqueles anos 77, 89 até 80, eu comecei a interagir com, por exemplo, o presidente Lula do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo e Diadema. Conversei e fui visitá-lo um dia. O assessor do presidente Lula, que fazia o 4º ano na Fundação Santo André de Economia, disse a ele: hoje o professor Suplicy, aquele que escreve na Folha de São Paulo sobre economia, vai fazer uma palestra lá, você não quer assistir? E o presidente Lula foi. E aconteceu que, quando terminei a palestra, e até ressaltei que, se vocês, para os estudantes, quando vocês se tornarem economistas e tiverem responsabilidade sobre decisões de política econômica, lembrem-se que é importante consultar não apenas os empresários, mas também os trabalhadores que irão ser afetados pelas decisões que vocês estiverem tomando. E ao terminar, abri para perguntas. O presidente do sindicato, Lula, fez observações e uma pergunta, e eis que o professor disse: mas o que é que o diretor da faculdade vai dizer a hora que está aqui, a hora que souber que está aqui presente um perigoso líder sindical? Então, o Lula ficou um pouco sem graça, saiu da sala, mas quando eu terminei de responder a todas as perguntas e eu saí, estava lá o Lula, o Devanir Ribeiro e Oswaldo Cavinato no pátio, e eu então conversei com ele e ele me falou: venha mais lá no sindicato, vamos conversar mais. E foi aí que eu passei a ter uma boa relação com ele e com os metalúrgicos no sindicato. Em 78, Lula foi no lançamento do meu livro Compromisso, lá na calçadão da Barão de Itapetininga. Tivemos um diálogo, um intelectual e 2 líderes de trabalhadores, o Lula e o secretário do Sindicato dos Padeiros, Alfonso da Silva. E naquele diálogo feito com mais de 200 pessoas no calçadão da Brasiliense, da Barão de Itapetininga, em frente à editora Brasiliense, que havia editado meu livro de artigos na Folha, eis que o Oswaldo Cavinato, que era também do Sindicato dos Metalúrgicos, disse a mim: olha, neste diálogo foi a primeira vez que o Lula formulou a ideia da formação do Partido dos Trabalhadores. E eu fui eleito em 79 pela relação muito próxima junto aos movimentos sociais dos trabalhadores, cuidando também da defesa dos direitos humanos. Quando havia algum maltrato de jovens na FEBEM, eu ia lá visitar e muitas coisas aconteceram. E quando foi terminado o MDB e a Arena por decreto do presidente Ernesto Geisel, do regime militar, eis que começaram a se formar partidos políticos, e aqueles que estavam formando o PT, líderes sindicais, intelectuais, vieram a mim e a mais 5 deputados estaduais que éramos do MDB, e disseram: nós gostaríamos que você participasse da fundação do PT. E eu, assim, preocupado, o que é que vão pensar os 78 mil e poucos eleitores que votaram em mim pelo MDB, então pedi a quem tivesse votado em mim, por favor,
escreva para mim, me telefone, vamos conversar. Não havia internet naquela época, né, que hoje facilita muito a comunicação, o Facebook e assim por diante, e eu perguntei a todos, quem puder me diga o que acha de eu ser fundador do PT, e uns 85% dos que responderam disseram: é o que nós esperamos de você. Então, em 10 de fevereiro de 80, lá no Colégio Sede Sapiense, na primeira reunião de fundação do PT, com Mário Pedrosa, Sérgio Buarque de Almeida, o presidente Lula, Jacques Cobitar, Olívio Dutra, Djalma Bom, Devanir Ribeiro e tantos outros, eu também estava lá na fundação do Partido dos Trabalhadores, e já se vão agora mais de 35 anos. Eu continuo a batalhar por aqueles mesmos ideais, objetivos que me fizeram participar da fundação do PT, de construir uma nação mais justa, com maior igualdade, de estar sempre respeitando os direitos humanos, a cidadania, dando voz e vez a todas as pessoas no Brasil, e inclusive, sobretudo, aos que não tiveram esta oportunidade durante os 3 séculos de escravidão e tantos outros aqui que ainda não têm plenos direitos à cidadania, também porque defendia e defendo até hoje que tudo fosse construído de maneira democrática, com liberdade de expressão, liberdade de associação, de formação de partidos, de ir e vir, enfim, sempre lutando por eleições diretas, que não havia naquela época e precisava finalmente conquistarmos, desde a Constituinte de 88, que estabeleceu eleições diretas desde 1989, tivemos agora a 7ª eleição direta, em que o povo elegeu, em outubro último, agora a sua presidenta, pela primeira vez, eleita já 2 vezes, a presidenta Dilma Rousseff, e esta foi a 7ª eleição direta, depois da memorável e das mais bonitas campanhas que ocorreram em nossa história, 83 e 84, a campanha pelas diretas já.